Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. E 2016 é o ano em que o maior evento esportivo do mundo acontecerá aqui no Brasil. O Rio de Janeiro será a sede dos Jogos Olímpicos. 10 mil atletas representando mais de 200 países estarão aqui em território brasileiro, o que significa uma infinidade de assuntos e temas para serem levados até as salas de aula das nossas escolas. Esse assunto foi tema de capa da nossa parceira, a revista Nova Escola, e vamos explorar mais aqui essa discussão no estúdio, então, para refletir sobre como levar o tema Olimpíadas de forma criativa para dentro das escolas. Recebemos nessa conversa aqui no estúdio a Celina Fernandes, que é consultora de língua estrangeira e orientadora educacional e pedagógica do Colégio Equipe. Tudo bem, professora? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Também conosco aqui no estúdio está o Henrique Prassi, que é coordenador de projetos da Abramundo. Bem-vindo, Henrique. Tudo bem com você? Tudo jóia, prazer. Prazer é nosso em recebê-lo. E logo mais a gente fala ainda com a Paula Pérez, que é repórter da revista Nova Escola, e vai contar um pouquinho mais para a gente dos bastidores dessa reportagem. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí ao longo dos próximos 25 minutos do nosso bate-papo. E já quero começar aqui, antes de chamar a Paula, repórter da revista Nova Escola, perguntando aos nossos educadores, primeiramente, professor Henrique, o que tem a ver ciências com Olimpíadas? A primeiro princípio, ninguém acha que tem muito a ver, né? Esporte com ciência não está muito relacionado. Mas dentro da ciência, envolvendo parte de corpo humano, tanto para os pequenos quanto para os grandes, que foi o foco da reportagem, né? Existe uma grande relação, porque nós fazemos movimentos diários todos os dias sem nem perceber. Mexemos os braços, andamos, subimos, descemos, mas não percebemos tudo que envolve esse movimento tão simples do dia a dia que a gente faz desde pequenininho, na nossa infância até a velhice. E o foco foi pensar um pouco na falta de um membro, por exemplo. Então, entramos um pouco na Paralimpíada, né? Então, a falta de um membro, como seria para um atleta não ter este membro e conseguir desenvolver uma atividade semelhante à que ocorre nos Jogos Olímpicos com atletas que possuem todos os membros, por exemplo, né? Então, os alunos conseguiram perceber um pouco que a falta de um membro dificultaria muito a vida deles. E aí foi essa a nossa conversa inicial na reportagem em si, né? Deles pensarem um pouco de como funciona o corpo deles e relacionar com outros esportes, não só corrida, mas natação, enfim, a gente explorou bastante esses esportes. Muito bacana. Depois dos Jogos Olímpicos oficiais, tem os Jogos Oficiais Paralímpicos também, com os atletas aí com qualquer tipo de deficiência. Isso também vai ser pauta aqui ao longo do ano no Conexão, com certeza. Já fizemos alguns programas sobre esse assunto. Mas também, seja um atleta paralímpico ou um atleta sem deficiência, a questão da língua estará presente, com certeza, né, professora? Com certeza, com certeza. E a questão da língua é fundamental, né, nesse evento, como em qualquer outro evento que envolve muitos estrangeiros, né? Acho que a gente pode considerar como função formativa principal, né, quando a gente ensina uma língua estrangeira, o contato com o outro, a possibilidade de aprender, a possibilidade de conhecer novos mundos, novas ideias, né? Então, quando a gente tem um evento como esse, a possibilidade que a gente tem de entrar em contato com pessoas que falam inglês ou espanhol como língua materna e mesmo inglês ou espanhol como uma segunda língua é bastante grande. Então, é bastante importante que a gente aproveite esse evento, não só do ponto de vista da escola, né, do quanto isso pode contribuir para a formação dos alunos, mas também que a gente aproveite do ponto de vista de vivenciar o evento e de participar dele da melhor forma possível. Agora, uma questão importante que a gente percebeu, por exemplo, durante a Copa do Mundo, né, que foi mais descentralizada em várias capitais do país, houve aí muitas oportunidades, né, de troca, de conversas, mas muitos brasileiros não estavam muito preparados, né, para receber esses estrangeiros. Então, você acredita que agora, né, já passado esse primeiro grande evento, agora com os Jogos Olímpicos, pode ser de fato um experimento aí para não só o cidadão comum, mas dentro das escolas isso ser melhor trabalhado? A gente espera que sim, né? A gente espera que sim. Acho que a primeira experiência foi uma experiência bastante
interessante porque ela, na verdade, não nos levou àquilo que a gente imaginava que levasse. Acho que se isso acontecesse num outro país, por exemplo, sobretudo num país europeu, né, a possibilidade de também ter um investimento maior, até no preparo dos funcionários, de várias instituições ou de vários lugares mesmo que atenderam as pessoas, poderia ter sido melhor, né? Eu, por exemplo, fui no aeroporto e no aeroporto eu via que as pessoas, estive no aeroporto na época da Copa do Mundo e via que as pessoas não falavam o básico, quer dizer, não houve um investimento nisso do ponto de vista do povo mesmo, assim, né? Da formação, sobretudo daqueles que estão em contato com as pessoas, estão recebendo as pessoas. Então, acho que isso é uma pena, a gente espera que isso melhore, né? E acho que a escola é o lugar, né, dessa formação por excelência, né? Então, se na escola a gente puder mudar o olhar para a língua estrangeira, né, acho o trabalho de língua estrangeira que se dá na escola, acho que isso já é uma grande vantagem. Se a gente conseguiu fazer isso, e acho que se a nova escola, se a Conexão Futura tá fazendo, investindo, né, nessa discussão, acho que é bastante interessante e pode ser bastante profícuo. Sem dúvida. Eu vou chamar agora então para a nossa conversa a repórter da revista Nova Escola, a Paula Pérez. Paula, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigado você por ter aceito conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Fala pra gente então as formas de trabalhar os Jogos Olímpicos na escola. De certa forma, esse assunto provocou muitas dúvidas entre os leitores e educadores da revista Nova Escola, né? Então, sempre existe dúvida, né? Porque quando a gente fala de um evento grande, como foi a Copa do Mundo, como vão ser as Olimpíadas, os professores têm muito interesse em trabalhar esse tema na sala de aula, até porque é uma coisa que os alunos vão ver e vão conversar sobre isso, e existe esse desejo de trabalhar isso na sala de aula. Então, o que a Nova Escola tentou fazer foi dar algumas sugestões de como isso pode ser feito. E muito bacana também a gente poder contar aqui, estamos com os 2 educadores que fizeram parte dessa reportagem também. Agora, por exemplo, investigar os exemplos mencionados na reportagem, a questão também das muitas dúvidas que apareceram e como trabalhar os valores olímpicos também, né? A gente sabe que as Olimpíadas não somente são os esportes, a competição, mas tem uma série de valores aí que podem ser trabalhados também em aulas de ética. Fala um pouquinho pra gente nesse sentido também, além do esporte em si, que outros destaques podem ser dados, Paula? As Olimpíadas, o movimento olímpico em si, ele tem muito forte essa propaganda dos valores olímpicos, dos valores paralímpicos. E se a gente for ver, são valores que são necessários a todo ser humano que quer conviver bem em sociedade, sabe? Então, o que a gente tentou falar também um pouquinho era justamente isso. Como a escola pode trabalhar esses valores? Porque existe esse interesse de falar das Olimpíadas e elaborar um campeonato, uma Olimpíada na escola e decorar a escola com frases motivacionais e tudo isso. Só que, para trabalhar um valor, para fazer com que as crianças sejam educadas dentro desses valores e entendam o que é isso e apliquem no dia a dia, não basta colocar um cartaz na escola, sabe? É preciso abrir a escola, ouvir o que os alunos têm a dizer, se abrir para o diálogo, ver o que eles trazem de referência desse assunto. E durante a reportagem, isso foi o que mais me chamou a atenção, assim, porque era muito isso de como trabalhar os valores, como a escola pode fazer isso, e no fim, existe um movimento meio duplo, porque ao mesmo tempo em que é muito complexo educar as crianças para a sociedade, também não requer muito esforço, não requer grandes coisas, basta que a escola esteja aberta ao diálogo e faça com que as crianças participem do dia a dia e conversem sobre as situações da escola, debatam sobre que tipo de valor acontece, né, enfim, nas relações, sabe? Sem dúvida, enquanto a Paula falava da importância de trabalhar os valores olímpicos, os professores aqui no estúdio estavam concordando, né? Que não basta simplesmente colocar um cartaz na escola para tentar motivar os alunos. De que forma, então, fica esse desafio, professor Henrique, de mencionar, na verdade, alguma frase motivacional, falar dos valores olímpicos, mas, de fato, fazer a diferença para a reflexão desses alunos? É preciso ter toda uma conversa com esses alunos,
mostrar muitos exemplos, né? Trabalhar isso com eles ao longo do ano em si, não só próximos Jogos Olímpicos ou depois que passou os Jogos Olímpicos, vamos trabalhar desses valores que foram, vistos pela televisão. Isso é um valor que, na verdade, a Olimpíada traz, mas é um valor que tem que ser levado para eles o resto da vida deles, né? Ao longo da vida. E isso tem que ser trabalhado continuamente, no dia a dia, em todas as disciplinas isso pode ser trabalhado, né? Não é só restrito a uma disciplina de ética, por exemplo, ou só ciências, ou só língua, enfim. Isso é trabalhado ao longo de todas as disciplinas, com todo o grupo de professores da escola, né? A gente trabalhar e pensar na questão da língua estrangeira, por exemplo, professora, as questões dos valores podem variar de acordo com as culturas também. Aí fica uma outra oportunidade para trabalhar um pouquinho mais, né? Claro. Eu ia falando que estava pensando no que o Henrique respondeu e no que a Paula também colocou. Acho que é extremamente importante a gente pensar que para ensinar valores que a gente considera como conteúdos atitudinais, né, a gente precisa trabalhar procedimentos, porque nos procedimentos é que a gente, na verdade, pode ensinar os valores. Então, o que é um procedimento, por exemplo? Essa é uma roda de conversa, né? Isso é um procedimento. Se numa roda de conversa a gente saber se ouvir e saber falar e saber escutar o outro e saber ponderar em relação ao argumento do outro, a possibilidade que a gente tem de repensar aquilo que a gente eventualmente pensava antes é muito maior, né? Então, como é que a gente aprende de fato um valor? A gente aprende o valor exercitando esse valor, né? Então, não bastam de fato as chamadas para a Olimpíada, para os Jogos Olímpicos, né? É preciso que, de fato, os meninos estejam cotidianamente envolvidos em situações que os levem a saber como conviver. Né? Eu acho que é isso que é importante. Acho que a língua estrangeira, ela do ponto de vista formativo, uma disciplina que pode ensinar muito, porque, de fato, a gente conhece valores diferentes, como que você já havia citado, né? E acho que também por ela ser, por a maioria dos seus conteúdos serem conteúdos que a gente ensina em situações de comunicação, as situações de comunicação por excelência são situações em que a gente também ensina como é que a gente deve ter um comportamento adequado nelas, né? Então, assim, como é que a gente respeita o pensamento do outro, a posição do outro, né? Como é que a gente responde adequadamente aquilo que o outro nos disse, né? Então, acho que são situações de comunicação que são muito ricas para que a gente, de fato, possa ensinar alguns valores. Acho que os valores se aprendem a partir dessas situações, sobretudo. Concordo com a Paula, é a partir do diálogo. Sem dúvida. Agora, pensando, por exemplo, a partir da cobertura jornalística, né? A gente vai ter aí centenas de jornalistas do mundo inteiro aqui no Rio de Janeiro e também repercutindo histórias por todo o país a partir do que aconteceu nos Jogos Olímpicos. Agora, pensando, por exemplo, na cobertura de um evento que é um time contra o outro, né? A gente ia analisar o texto, por exemplo, do time que ganhou contra o time que perdeu, o país representando cada um dos times, já vai ter um ponto de vista completamente diferente, né, professora? Claro. Isso pode também ser trabalhado um pouco como a questão da vitória, da derrota e a partir daí a competição em si. Claro, acho que a ideia do fair play, por exemplo, né, é uma ideia que é um dos valores olímpicos, que é um dos valores olímpicos, só pode ser vivenciada se de fato na prática só pode ser aprendida, eu quero dizer, se de fato na prática a gente vivenciar e a gente puder fazer com que os alunos reflitam sobre, né? Então, mesmo pontos de vista diferentes de notícias, de reportagens, né, de entrevistas, podem ajudar muito os meninos a repensarem aquela situação, né? Acho que fazê-los refletir sobre aquilo que acontece, né, sobre eventuais conflitos, né? Por exemplo, saída de algum jogador porque se machucou, porque o outro não atuou de forma como deveria, né, do ponto de vista ético daquilo que é o esporte, sobretudo o esporte olímpico, né? Acho que isso é uma reflexão extremamente importante, extremamente formativa, né? Ao contrário de décadas anteriores, quando tudo se dependia do jornal impresso, hoje em dia, com a internet, você tem acesso aos jornais de todo mundo, aí no simples clicar no laboratório, no tablet, na sala de aula. Então, as ferramentas tecnológicas também podem ajudar nesse sentido. Agora, Paula, falando um pouquinho mais sobre outras disciplinas, né? A gente sabe, por exemplo, em edições anteriores, até falando aqui em redes sociais,
Já houve casos de atletas que foram expulsos dos jogos por comentários racistas em rede social. Tem uma série de outras questões, outros valores também que podem ser repercutidos, né? Eu acho que se tem uma coisa que a equipe de reportagem da Nova Escola percebeu fazendo essa edição é que as Olimpíadas rendem conteúdo para todas as disciplinas, porque é um evento que mexe com a sociedade, né? Em diferentes aspectos. Eu acho que faz parte da escola ajudar as crianças a lerem essa sociedade, a interpretarem o que está acontecendo. Então, o que eu acho mais interessante é que a gente consegue encontrar pequenos ganchos para todas as disciplinas mesmo, só que o principal que o professor precisa refletir é se aquilo faz sentido para os alunos, porque pode fazer sentido para ele, pode fazer sentido para o evento das Olimpíadas, só que nem é aquilo que a gente também se preocupa nas reportagens, de mostrar que faixa etária é adequada para trabalhar aquele conteúdo, como disse o Henrique falando da ciência, da reportagem Ciências, que é uma reportagem voltada um pouco mais para o público mais velho. O professor precisa sempre pensar nisso, sabe? Se esse assunto é interessante de eu levar para a sala de aula, qual vai ser o gancho? A minha turma está preparada para debater esse assunto? Será que eu não estou criando um gancho que, na verdade, não existe? Eu acho que quando a gente pensa em trabalhar esse evento na sala de aula, esse cuidado precisa ser muito redobrado, sabe? Não criar relações da própria cabeça apenas para trabalhar esse tema em sala de aula, mas ele precisa ser um facilitador para as crianças aprenderem algum conteúdo, sabe? Sem dúvida. Eu quero ouvir do Henrique em relação a isso, então. Quando se percebe da sensibilidade do professor na pesquisa, no preparo dessa aula, para saber se aquele conteúdo está adequado àquela faixa etária? O professor precisa conhecer muito bem sua turma, né? E entender um pouco as necessidades de cada turma. E chegar naquela turma ali, o que ele pode trazer, o momento certo para trazer aquele conteúdo, né? Não adianta ele trazer algo que ele acha que vai servir, ele pode até trazer algo que ele acha que vai servir. Ele vai ter que ter uma leitura crítica daquela aula que ele faz, porque senão, eu acho isso legal, vou trazer, porém, se não surtir o efeito que ele esperava, ele tem que revisitar aquele processo dele e reformular aquela aula trazendo algo que seja significativo para a turma dele, né? Uhum. Por exemplo, trazer o tema da aula em si, da Nova Escola, que foi feito para o 8º ano, trazer isso para um 2º ano, por exemplo, ficaria uma coisa complicada a transposição didática para isso, né? Então, escolher a situação certa, o tema certo, com o linguajar certo também e com todo o trato pedagógico certo para aquela faixa etária. Senão, perde-se o tema, faz ligações que os alunos não vão conseguir alcançar, né? Aí perde-se a oportunidade de trazer algo realmente significativo para aquela turma, né? Esse é o grande desafio, né, professor? De ter uma boa ideia e conseguir executá-la de forma correta. Acho que em língua estrangeira, isso que a Paula falou é extremamente, em todas as áreas isso é fundamental, mas acho que em língua estrangeira é um desafio para o professor considerar que o aluno sabe alguma coisa da língua, né? Ele sabe alguma coisa de inglês, ele sabe alguma coisa de espanhol, certamente. Embora a gente viva num país enorme e cuja a dificuldade que a gente tem é muito grande de ter contato com os países de fronteira e tudo mais, coisa que não acontece em outros lugares, por exemplo, na Europa. O que a gente tem na situação de uma situação comunicativa real como essa dos Jogos, né, Olímpicos, em que a gente pode ter contato tanto com as matérias, como tudo que é publicado na internet, tudo que, na verdade, também a televisão veicula, né, é muito rico porque a gente tem a possibilidade de que o aluno possa se ver sabendo algo, né? Acho que a partir daí a gente tem um bom início, né? Mas como é que a gente cria então as situações a partir daquele saber que o aluno tem, né? Então, em língua estrangeira, uma das coisas que é fundamental é a gente considerar, por exemplo, se a gente vai trabalhar um texto, como a gente trabalhou o texto notícia na matéria que, na verdade, está publicada na revista Nova Escola desse mês,
a gente precisa considerar que o aluno conheça o texto notícia, né, que o aluno conheça aquele tema sobre o qual a gente vai falar, porque o desafio dele tem que ficar centrado efetivamente na língua. Né? Então, assim, o quanto de conhecimento linguístico ele tem também é importante, mas, sobretudo, se ele tiver algum conhecimento sobre o tema e se ele tiver algum conhecimento sobre o gênero textual sobre o qual a gente vai tratar, é uma facilidade muito maior que o aluno se concentre só na questão linguística e que ele tenha aquilo como desafio. Né? Muito bacana. A gente já está aqui quase encaminhando para a reta final do nosso bate-papo de hoje. Quero voltar aí a falar com a Paula rapidamente, a repórter que representa a revista Nova Escola. Paula, para a gente encerrar, algumas outras dicas aí para os professores que acompanham a gente se sentirem motivados, né? Afinal de contas, a gente está ainda no começo do ano letivo, dá tempo ainda de preparar, né, material nesse sentido. Nossa, dá tempo sim. Eu acho que o principal é o que eu já falei do cuidado e da análise do currículo da sua turma, sabe? Eu acho que a Nova Escola fez essa edição não pensando que os professores transformem a escola numa espécie de observatório das Olimpíadas, em que todas as disciplinas vão falar só disso o ano inteiro. Eu acho que a questão não é muito essa, é mais refletir se esse conteúdo tem a ver com a sua turma. Se a sua turma está trazendo nos debates muita conversa sobre as notícias que eles veem dos alunos, a notícia que eles veem dos resultados dos jogos, então por que não pegar esse resultado e trabalhar a matemática disso, sabe? Ver a diferença de pontuação de acordo com a modalidade esportiva, enfim. Existem muito mais ganchos do que a gente deu. Então, eu acho que também é papel do professor, assim, eu acho que o principal papel do professor é isso, ver a demanda dos alunos, ver o que eles vão trazer de informação, porque eles vão receber muita informação da televisão, dos amigos, da roda de conversa, enfim, da internet, que agora os alunos vivem na internet o dia inteiro. E eles podem construir isso juntos, sabe? É uma construção de conhecimento que pode ser feita juntos, assim. Os alunos podem trazer o que eles querem saber mais sobre o assunto e, a partir disso, o professor planeja, ou o professor vê alguma notícia que ele acha que possa ter um gancho interessante com o conteúdo que vai ser trabalhado naquele ano para a turma, e ele leva isso para a sala de aula, enfim. Eu acho que esse exercício é o que deve ser feito esse ano. Muito bacana, então. Paula, muito obrigado por ter participado do Conexão Futura. Um abraço e bom trabalho para você. Obrigada a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Aproveito e mostro para você de casa, então, na internet, você pode ter acesso aí à página da revista Nova Escola, que eu vou colocar aqui na tela para você acessar aí, revista Nova Escola.org.br. Aqui você tem uma série de conteúdos e, inclusive, a edição, essa aqui é a capa da qual a gente está tratando, a Olimpíadas na sua aula, os Jogos Rio 2016 chegando, estando da pré-escola ao 9º ano, 8 propostas campeãs, entre elas as propostas dos nossos professores representados aqui no estúdio. Eu mostro também aqui os sites das escolas que eles representam, abramundo.com.br, aqui representada pelo Henrique, e também colégioequipe.g12.br, é o site representado no estúdio aqui pela professora Celina. E ainda, falando em conteúdos oficiais sobre Jogos Olímpicos, tem os sites que eu mostro para você aqui, tanto da Empresa Brasileira de Comunicação, ebc.com.br, tem uma série de conteúdos aí falando sobre dados e informações oficiais em relação às Olimpíadas, que podem servir aí de base para você desenvolver o seu plano de aula, e ainda o site oficial dos Jogos Olímpicos no Brasil, que é brasil2016.gov.br, aqui a hashtag Somos Todos Brasil, inclusive na área da educação. Bom, obrigado aos dois professores e parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu. Obrigada. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia. Conexão Futura é sempre de segunda a sexta aqui na tela do Futura, a partir de vários horários que você vê aqui embaixo, ou então qualquer hora do dia e da noite, estamos lá no nosso site. Um abraço e até a próxima.